Cristo em nós. E o capítulo que a gente tem hoje é o capítulo 14 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O item que a gente vai estudar é do 1 ao 4. Esse capítulo vem depois de alguns capítulos que vão preparando o nosso espírito para desenvolver isso aqui. Porque você honrar o seu pai e sua mãe pode parecer muito simples, se você tem pais e mães, né, com aquela simbologia que todos devem ter, de excelentes pais e mães. E você excelente filho. Então, se não é dessa maneira, você precisa ter subsídios para você chegar aqui e conseguir viver isso que Cristo propõe. Então, não é à toa que esse capítulo é o capítulo 14. A gente já passou por vários outros capítulos. Um deles até falando dos nossos inimigos. E a gente sabe que a reencarnação muitas vezes junta na família pessoas que são totalmente opositoras entre si. Que ainda não desenvolveram o amor, que ainda não conseguem se amar e às vezes nem se respeitar. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem, né, essa ideia pedagógica de colocando os capítulos conforme a gente vai amadurecendo as ideias. Então não é só porque a gente leu esses capítulos anteriormente que a gente já consegue aplicar com inteireza isso daqui. Não. Mas já vai desenvolvendo na nossa mente os caminhos preparatórios para viver isso. Então hoje é o nosso capítulo Honra teu pai e tua mãe. E a gente viu aonde? No nascimento do Cristo, essa maior honra, né? De honrar um pai que ficou ali, né, atrás, segurando essa vinda do Cristo. E como que Jesus fez isso no seu nascimento. E hoje o símbolo que a gente vai trabalhar e fechar a nossa série Simbolismo do Natal é o presépio, né? Então é a vinda dele, é ele se fazendo menino, é ele se fazendo pequeno. Então vocês estão vendo como tudo vai casando, vai se amarrando e vai fechando? Isso não foi planejado por nós. Isso veio pronto. Se a gente fosse planejar, ia dar errado. Certamente, não é? Item 1, eu separei hoje os dois textos evangélicos do capítulo, porque eu acho que vai dar para ficar mais claro para a gente dessa maneira, tá? Então primeiro a gente vai ver o item 1, depois o item 2. E aí a gente vai ver como que o Kardec fez uma escada nesse capítulo. Vamos entender. O texto que a gente tem é esse. Sabe os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não furte, não diga falso testemunho, não cometa fraudes, honra o teu pai e tua mãe. Isso está nos sinóticos. Vai ser trazido por Marcos, por Lucas e por Mateus. Só não vai ter no João, que é um pouco diferente, né? Então é óbvio, se está nos sinóticos tem que estar nos 3 aqui. E a gente vai ver um pouco o que cada um pensou sobre isso aqui. O Kardec poderia ter invertido, colocado a nossa visão para o enfoque da honra, porque o nome do capítulo é Honra o Pai e a Mãe. Só que esse texto aqui, sabes o que foi dito? Foi chupado, foi retirado de uma cena maior, que é aquele contexto do jovem rico conversando com Jesus, querendo saber o que ele deve fazer para herdar o reino do céu, para ter uma vida futura plena. E aí a gente tem esse recorte. O Kardec pega isso, coloca em primeiro plano e depois ele lança a gente para o mandamento, lança a gente para o êxodo. Ele vai fazer isso no item 2. Então por que será que o Kardec nos propôs isso? Tirar dessa cena em que tem uma pessoa que está absolutamente equivocada sobre si. O moço rico, ele se acha muito bom. Então será que isso tem a ver como eu leio essa passagem? Pode ser, vamos ver. Contexto imediato dos sinóticos. Então nos 3 evangelhos, sinótico é isso, né, que são colocados em paralelo e você pode ver semelhança. Mateus, Marcos e Lucas. Nos 3 evangelhos a cena se apresenta na estrutura semelhante. Acontece a cena do moço rico, do mancebo, alguma diferencinha, mas os 3 colocam essa cena do moço que se vê bom e que está ali conversando com Jesus e Jesus retoma os mandamentos com ele. Um homem piedoso
Piedoso aqui, eu trouxe essa palavra porque a gente precisa sempre ter algumas palavras vivas na nossa cabeça para que a gente, quando olhar para elas, já consiga remeter algumas coisas. Piedade é quando você é um exemplo ou você vive de uma forma que você honra a Deus, que você tem gratidão a Deus, que você tenta minimamente se assemelhar aos mandamentos de Deus. Então, quando a gente tem lá no julgamento de Sócrates, ele sendo acusado de impiedade, é porque ele nega aqueles deuses daquela época, daquela maneira, e ele propõe outras coisas. Então, quando você fala que você é piedoso, não é que você é bondoso, simplesmente, porque muitas vezes a nossa bondade ela é imatura, ela é cheia de marcas pessoais, ela tem por trás, às vezes, ignorância. Quando você permite que tudo se faça contra você, não porque eu quero ser bom para todo mundo, às vezes você está criando gente folgada, às vezes você está deixando, você ser espizinhado. Se você faz isso dentro de casa e permite que seus filhos façam de tudo para que não tenha brigas, às vezes você está só piorando a situação. Então não é ser piedoso, é você ter dó. A piedade vem de um jeito de viver. E esse jeito de viver é se assemelhando a Deus. Então isso é piedade. Então esse menino, esse homem, esse moço, esse jovem, depende aí como você vai ler, dependendo da onde você pega, diz que ele é assim, Então que ele é piedoso. Então chega esse homem que é piedoso, que tem não, mas desde sempre tenho guardado isso. Um homem piedoso se aproxima de Jesus e lhe pergunta: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Então veja, a ideia dele já é alguma coisa, eu vou receber isso. Essa herança, muitas vezes, que é colocada aqui por ele, nesse contexto, dá uma ideia de que ele merece essa herança, porque ele fala que tem feito tudo aquilo que Jesus propõe, porque Jesus lança o olhar dele para os mandamentos, Ele fala, o que você está fazendo, Jesus remete o seu interlocutor aos mandamentos da lei. Entre os mandamentos citados que Jesus coloca, aparece explicitamente essa parte: honra teu pai e tua mãe. Mas antes disso tem, não mates, não roube, não furte. E ali tem honra teu pai e tua mãe. Essa relação não é aleatória. Jesus menciona, sobretudo, essa segunda tábua, da lei. Porque a gente sabe que as tábuas foram 2 tábuas, A primeira tábua vai estar relacionada a como você vive a sua relação com Deus. Então, está pautada ali nessa tábua qual é a sua vinculação com Deus. E Deus coloca algumas diretrizes para a gente não se perder. Então ele coloca lá, não terá outros deuses, não levantará meu nome em vão, vai guardar sábado, etc. A segunda tábua está relacionada como a gente vive com o outro. Elas não são parte 1, parte 2. Elas se complementam. Então não tem como você amar a Deus e menosprezar ou não agir conforme a tábua 2. A gente faz muito disso. Deixa o outro, rompe, não, mas com Deus conhece meu coração, eu honro a Deus, eu faço cesta básica, eu faço isso, eu faço aquilo outro, mas com os outros você é tirânico, você é chato, você é pesado, você sabe, onde você chega é difícil. Não, mas com Deus, porque Deus me conhece, eu rezo, eu faço, eu aconteço. Saiba que pode você quanto eu estar muito enganados. Então veja, o Kardec coloca isso para a gente pensando. Será que eu não tenho essa visão um pouco turva? E estou achando como esse moço, que estou honrando, que estou fazendo e às vezes não estou percebendo? Pode ser, Então, essa segunda tábua, ela regula as nossas relações humanas. E isso está lá em Êxodo, que vai normatizar isso para a gente. Agora eu coloquei aqui como vai aparecendo, porque o Kardec cita, Ele não coloca um só. Às vezes o Kardec põe o trecho e coloca um evangelista só. E você sabe que tem os outros, mas ele não põe. Nesse ele pôs. Se ele citou, acho que tem alguma coisa, um tempero especial que cada um está colocando aí, que a gente precisa levantar. Marcos.
Conheces os mandamentos: não mates, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho e não defraudes a ninguém. Honra o teu pai e tua mãe. O Marcos já trouxe um negócio diferente, é que essa palavra só tem no Evangelho de Marcos, que eu coloquei aqui, né? Numa cor diferente para chamar a nossa atenção. Ele fala de defraudar alguém. Quando você defrauda alguém, é como se você, ilicitamente, você usurpasse essa pessoa, de uma maneira ilícita. Só que eu posso estar fazendo isso com os meus pais. Eu posso estar sendo um peso demasiado a eles, emocionalmente, financeiramente, e achando que eles me devem isso. Porque muitas vezes há essa visão de que se meu pai e minha mãe me pôs no mundo, eles que arquem. E vai levando a vida assim. Há um erro nas duas posições, tanto no filho que faz, quanto no pai que aceita. Porque não há relação que é de mão única. Sempre há uma relação dúplice. Então, se há um excesso de uma parte, há também da outra parte uma falta de autoridade, um medo, uma vontade às vezes de ser querido e amado, e um medo grande de estar errando. Saiba que a omissão é muito pior do que o excesso. E isso está no Evangelho. Quando Jesus coloca pra gente que na parábola dos talentos a pessoa que se omitiu foi muito penalizada, não é para a gente ficar só ali, é para eu desmembrar isso na minha vida em outros aspectos. Então que a gente pense sobre isso. Então não defraudemos ninguém e não deixemos ninguém nos defraudar. Então o Marcos já coloca uma questão meio social aqui, implícita. Marcos então introduz esse elemento, né, de não defraudar. O que surge uma leitura ética que entra aqui com a gente com uma concretude da lei. Como que você vai viver isso na prática? Então, cada um vai trazer um pouco de elemento para que a gente consiga perceber isso na nossa vida. Então, nesse contexto, honrar pai e mãe não se restringe a um gesto afetivo, de honra, de gostar, né, nesse sentido, mas implica numa justiça também material, responsabilidade social e cuidado efetivo, especialmente no âmbito familiar. E aí a gente vai pensando, como que estão as nossas relações? Como que a gente está vivendo isso? Na nossa família, desdobrando, na família, né, que você conhece, como que tá? Agora Lucas. Conhece os mandamentos: não cometerá adultério, não matará, não roubará, não levantará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. O Lucas, ele traz pra gente uma dimensão do evangelho social. O Lucas escreve para todos, né? Para gregos, para quem está chegando nessa cultura. Então ele traz pra gente quase uma generalização, para que todo mundo consiga entender qual é a base do reino. Então Lucas tenta deixar evidente como que é essa forma de se relacionar dentro desse reino de Deus, que começa aqui, agora e já. Então o Lucas ele vai trazendo dimensões assim práticas, né, para que a gente possa ver que dentro da lógica do reino o caráter comunitário é lei. É lei, é básico. Então honrar o pai e mãe na teologia de Lucas está ligado a essa solidariedade intergeracional. E aí isso é muito interessante, porque o Lucas ele vai trazer para o centro do evangelho dele essa acolhida. Acolhida a quem? Acolhida aos jovens que estão precisando de instrução e orientação, aos enfermos, às viúvas, às crianças, e também essa honra à família. Por quê? O que vai acontecer? Gente, Jesus também lança o nosso olhar para esse momento, quando ele fala num certo ponto do evangelho, que muitas pessoas estavam fazendo o quê? Corbã com o dinheiro que tinha para deixar os pais sem ser assistido. O que é o corbã? É a ideia de que se eu tenho esse passador de slide e ele vale dinheiro, e com ele eu posso sustentar a minha família, mas se eu falo que isso aqui eu vou consagrar a Deus,
Fala, isso é corban, não posso, não, mãe, não posso te dar isso aqui porque eu consagrei a Deus. Aí Jesus fala, vocês estão de brincadeira comigo, né? Estão falando que estão deixando os pais, a família desassistida, porque você tem que, né, doar, fazer a coisa para o sagrado. E às vezes a gente sabe que isso é uma grande mentira, não é verdade? Né? Então ele coloca isso em ênfase. Então ele enfatiza essa questão social. O reino que Lucas nos apresenta é um reino comunitário, é um reino de partilha e de que acolhe esses sofredores, esses mais necessitados. Mateus, honra teu pai e tua mãe e amará o teu próximo como a ti mesmo. Ó, isso aqui só Mateus que trouxe. Ele já lança explicitamente a gente para o mandamento. Ele lança a gente para a lei. Por quê? Porque o Mateus não escreve para os novos convertidos, não escreve para o seu povo. Ele não está ali trazendo uma nova interpretação daquilo que eles já conhecem, já internalizaram. Então, por isso que o Mateus traz esse link, literalmente, ele linka explicitamente, né? Então, esse mandamento, né, de amor ao próximo está em Levítico 19, 18. Gente, o negócio é cabuloso. Sabe por quê? Se você tiver curiosidade e ir lá no Levítico, o que você vai ver? Que o amor ao próximo está relacionado também a você não sentir rancor e a não se vingar. Não se vingar, beleza, todo mundo consegue. Né? Por quê? Porque às vezes a gente quer realmente, né, ficar de bom moço, não é por falta, às vezes é só por falta de coragem. De você, né, colocar o que está por dentro. Agora o rancor. E o rancor. O ranço. Não, rancor é ranço. Ranço quem não tem? Quem não tem? A gente tem. Né? Então lá nesse mandamento já está falando isso. Fala assim, ó, toma cuidado. Você está falando do amor, mas ali também está dizendo, não se vingue e não guarde ranço de seu ninguém. Estão coçando a cabeça aqui, estão fazendo caras e bocas. E isso é bom, gente. O evangelho tem que te incomodar. Tem que mostrar para mim aonde eu não estou vendo como o moço que não está vendo. Se você entra no evangelho, eu faço tudo isso, como eu sou lindinha, meu Deus, eu sou uma carneirinha de Deus, né? No presépio de Deus, está totalmente equivocado. Porque se assim fosse, a gente não estava aqui, gente. Já tinha sido, estava igual Elias, nimbado num carro de fogo, estava em outro lugar. Então se a gente está aqui é porque a gente está errando, porque a gente não está vendo, porque a gente não está fazendo, está tentando. Mas ainda não está chegando, né? Então quase. Essa justaposição é teologicamente decisiva. Honrar pai e mãe torna-se a expressão concreta de amor ao próximo, começando pelo círculo mais imediato da vida humana, que é a família. E o que a gente faz muitas vezes na família? Se junta só com aqueles, né, que a gente tem mais afinidade, e aqueles outros a gente deixa para lá. Aqueles que, né, que causam uma certa dificuldade, né, meu Deus, que difícil. Um certo ranço. Aqui eu trouxe a ideia do sentido honrar, né, na tradição bíblica. Então, em Êxodo, a gente vai ter literalmente que honrar é o quê? Você dar peso, dar importância, reconhecer a dignidade. Você viu que não falou de amor ainda? Não falou assim, honrar é você ter um amor incondicional pelos seus pais. Isso às vezes, é fase 2, às vezes ainda não vai conseguir desenvolver agora. Por isso que a gente teve antes disso aqui, uma ideia de como que dentro do espiritismo a gente vê a ideia de você amar seu inimigo. E a gente viu exatamente como é possível fazer. Você não guardando rancor, você não buscando vingança e mais, você não se escondendo atrás daquela dor que te infligiram. Porque muitas vezes a gente coloca essa capa de realmente vítima, porque realmente você sofreu uma certa agressão, você foi, sabe, de alguma maneira vilipendiado, você sofreu. E às vezes a sua vida inteira é pautada por conta desse sofrimento. Então a gente precisa sair desse lugar. Então veja, dar peso, dar importância, reconhecer. O Emmanuel fala uma coisa assim
categórica, taxativa em relação a isso. Ele fala o seguinte: só do seu pai e da sua mãe ter aberto a porta da reencarnação para você, que não é boa coisa, você já deve tudo a eles. Tudo. Tudo. Então, veja, a gente fica cobrando santidade dos pais. Gente, pai e mãe é a gente, né? Espírito querendo acertar, passível de erro, lutando também. Então não existe essa coisa que muitas vezes a gente coloca, né? Então vai levando uma vida, às vezes, muito maluca. Então não se trata apenas de uma obediência infantil nesse sentido, de obedecer, né, dar importância, reconhecer dignidade. Não, meu pai falou, eu obedeço. Não, muitas das vezes você vai ter que desobedecer, porque às vezes o seu pai e sua mãe não são modelos, de jeito nenhum. Mas de respeito, né, de respeito moral. Aí eu trouxe algumas coisas aqui, né, para a gente pensar. Reconhecimento da autoridade. Autoridade nesse sentido, de ter possibilitado a minha chegada aqui na Terra. Então, em relação a isso, ele tem uma autoridade. Ele tem uma autoridade, não de pautar a minha vida, de dizer exatamente o que eu vou fazer, mas só sobre esse aspecto, como disse o Emmanuel, ele merece respeito e reconhecimento. Sustento material quando necessário. A gente vê as coisas se invertendo, né? Como eu falei aqui agora há pouco, os filhos dependendo muito ainda dos pais, né? E isso é doentio nas duas partes. Preservação da memória do nome da família. Preservação da memória, gente, no sentido de você saber as suas origens, saber de onde você veio. Jesus coloca, gente, a vinda da mensagem salvadora numa maneira tão singela, através do nascimento dele, que mesmo que na sua família os inícios ali dela tenham sido, tortuosos, difíceis, você precisa reconhecer esse lugar, para que você não repita mais, para que você se cure, para que você quebre vínculos muitas vezes, não repita as mesmas coisas e siga adiante. Então tem que reconhecer. Às vezes as pessoas querem negar tudo, né? Nega completamente, esquece. Se você nega, a gente sabe que joga para a sombra. Jogando para a sombra, isso pode ter em nós um peso enorme, e começa a governar a nossa vida e a gente vai crescendo cheio de trauma. Então é bom que você veja, nossa, eu vim de um lugar de terra arrasada, terra seca, mas estou irrigando, estou fazendo diferente, né? Honra essa memória. Não negue, não tenha vergonha dela. Paralelo com o Êxodo, agora vem o texto 2, item 2 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que agora o Kardec coloca o Êxodo pra gente. Honrará o teu pai e tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor teu Deus há de dar. Você que já está aí pensando, né, nos espiritismos, você já conhece um monte de gente que morreu, os espíritos vêm, falam um punhado de coisa. Então você sabe que isso não é literal, né? Não é literal essa vida longa aqui, tudo mais. Então a gente precisa pensar sobre isso, né? Primeira coisa que a gente precisa pensar. Esse mandamento é um mandamento para pessoas livres. Se a gente for pensar, quando vem o mandamento? Quando o Êxodo é escrito, já não saíram do Egito? Já não estão mais sob a tutela da servidão. Então é um povo livre que vai receber isso aqui. Então, para ser livre, eu preciso quebrar essas amarras que estão me prendendo. Então eu posso ser esse moço rico, que não vejo essas amarras e não consigo realmente viver essa proposição do Evangelho, de honrar meu pai e minha mãe em qualquer situação, em qualquer tempo. Por quê? Porque eu ainda estou vivendo sobre o grilhão da mágoa, do ressentimento, e isso me torna escrava. Então, para receber isso, para receber esse mandamento, eu preciso ser livre, um espírito livre. E Jesus, quando vem, ele fala isso. Eu vim para que vocês
tenham uma vida abundante. Você consegue imaginar uma vida abundante dentro de um cárcere? De uma ideia restritiva? De um lugar de opressão? É impossível. É impossível. Então Jesus vem e fala: eu faço de vocês pessoas novas, mas a adesão é voluntária. Eu não faço isso à força. À força. Então esse mandamento ocupa uma posição estratégica, né, no decálogo. É o primeiro mandamento com promessa. Só que é uma promessa também, né, que há ali letras miúdas no contrato. Por quê? Porque a gente sabe que essa vida dilatada sobre a terra não pode ser uma vida física. Não pode ser uma vida física. Vamos pensar ali num espírito muito caro para a gente. 2 irmãos, Abigail e Estevão. Vocês lembram como é narrado em Paulo e Estevão a relação desses filhos com o pai? Se vocês não lembram, eu vou relembrar vocês. Gente, eles estavam vivendo a opressão do Império Romano sobre eles. O pai está agoniadíssimo porque está tendo uma cobrança de impostos no meio de um momento de uma crise que eles estão tendo ali. Parece que teve uma seca, não me lembro direito, faz tempo que eu li. Mas está tendo um momento em que não tá tendo plantação. Ele não tem com que pagar, porque a terra dele não está produzindo. E esse homem fica muito agoniado de ter que realmente tirar de onde não tem. E aí ele se coloca numa posição vulnerável. Ele vai fazer crítica ao governo estabelecido. Se você faz algum tipo, de levantamento contra a opressão, você sabe que você tem que aguentar, o repuxo, porque ele virá. Então, se você é, cordeiro de presépio e não faz nenhuma resistência, sabe que com o evangelho você não está. Tem que ter uma certa resistência. E aí o nosso pai, o pai lá dos meninos ali, ele vai contra o sistema. E os filhos ficam a todo momento honrando esse pai, não faz críticas com ele destrutivas. Fala: olha onde você jogou nossa família, e agora você é vendido como escravo, agora a gente está preso. Não, eles acolhem esse pai. E como que acontece a vida desses dois, gente? Tiveram uma vida dilatada sobre a terra, mas até hoje a gente está falando desses dois. Até hoje eles não precisaram, não que eles não evoluíram, obviamente que evoluíram, estão muito mais lá adiante, mas não teve que ter vamos zerar aqui, você vai morrer, e agora a gente vai recalcular a rota para que você consiga se restabelecer. Assim como a gente vê nas obras do André Luiz, sabe? A pessoa era de um jeito, nossa, fez um monte de erro, aí tem que morrer, tem que vir totalmente diferente para ver se consegue refazer. Esses não, eles continuam. A dilatação da vida deles é uma ascensional, eles vão crescendo. Não precisa assim, para, estagna, repensa, começa de novo. Para, estagna, nanana. Não, é uma constante. Então você vê essa dilatação. Até hoje a gente está falando desses dois com honra. Com honra. Será que podem, daqui 300 anos, dar um zoom na nossa vida e falar sobre essa personalidade de hoje que a gente tem com honra? Coça a barba mesmo, pode coçar, coce. Primeiro com promessa. Funciona então como uma ponte entre os deveres para com Deus e os deveres para com o próximo. Estabelece a família como a primeira escola de fé, justiça e convivência social. Escola de fé. Escola de fé. Gente, essa palavra não escolhi à toa não, porque a escola, você sabe, vem as matérias, muitas vezes a gente tem muita dificuldade, reprova, não gosta do professor, fala, eu detesto esse professor, e aí tem que, e aí é mais difícil aprender aí. Então, o Khalil Gibran fala uma coisa maravilhosa, ele fala assim: aprendi a ser tolerante com os intolerantes, aprendi a ter paciência com os impacientes, aprendi bondade com as pessoas que são absolutamente cruéis, e sou grato a todos esses professores. O que a gente quer sempre? Colo, beijos, abraços. E quando a vida manda esses reencontros que são duríssimos, a gente nega. Só que se o reencontro é doloroso, é custoso, saiba que ali também está a sua salvação. É ali que está a chave.
E às vezes a gente faz o quê? Com essa escola da fé familiar. Ai, não vou mexer não, né? Deixa pra lá, se eu mexo piora, não é verdade? Continuidade, então, entre Êxodo e os Evangelhos, né? Ao citar esse mandamento, Jesus confirma a validade da lei. Aquilo que ele sempre vem falando, né? Eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento a ela, mostrar como que ela funciona realmente na prática. Afastando qualquer interpretação de ruptura. Então ele não veio fazer uma coisa absolutamente nova nesse sentido. Vocês nunca ouviram falar disso, o reino é uma coisa completamente outra. Não, o reino, ele já tinha os fundamentos do reino já estavam sendo colocados no nosso espírito há muito tempo. E Jesus vem agora e fala assim, agora vamos afunilar, vamos deixar mais sofisticado. Mostra que a fidelidade a Deus passa necessariamente pela fidelidade com as relações concretas. Então volta naquilo que a gente estava falando. Não tem como você honrar a Deus. O João fala isso também, né? Não tem como você amar a Deus que você não vê, que você não toca, que está fora da criação, e o outro que está do seu lado você não ama, não respeita, não nada. É impossível isso acontecer. Indica que a vida eterna não é alcançada apenas pela observância formal, mas por uma vivência autêntica dos mandamentos. E para obedecer ao mandamento você precisa ser livre, porque senão você só vai fazer aquilo que te dá satisfação. E isso não há algema maior, de você só fazer aquilo que te alegra, que te traz, sabe, alguma felicidade. Isso daí é coisa de criança, sabe, as crianças mimadas que só faz o que ela sente gosto de fazer. Não é possível que a gente imagine que Jesus teve gosto de ir para a cruz. A gente pode imaginar que ele teve gosto de vir aqui nos salvar, cantar esse mundo que a gente nem imaginava. Mas tem certas coisas que não, né? Que não. Promessa de vida longa. Então, no Êxodo, encontra nos Evangelhos uma ampliação escatológica. Escatológica aqui no sentido de fechamento das coisas, sabe? A pergunta já não é apenas sobre longevidade na Terra. Por quê? Porque você sabe que seu corpo tem prazo de validade. Até a Terra tem um prazo de validade, né, gente? Ela também vai morrer. Ela também vai... o Sol tem, imagina. Então é óbvio que as coisas vão ciclando, né? Vão ciclando aqui. Então não há como a gente imaginar que a gente vai viver nessa materialidade desse jeito assim para ad infinito. Não existe. Mas sobre herdar, né? Então, sobre herdar essa vida eterna. Honrar pai e mãe, então, torna-se assim um sinal de adesão ao projeto do reino. E aqui volta, né? Item 1 e 2, casados. O jovem rico e a ilusão da observância. A gente tem o jovem rico achando que observa, achando que já faz, né? No relato evangélico, o jovem afirma com segurança: tudo isso eu já tenho feito, Senhor. Eu guardo os mandamentos, faço tudo isso, honro meu pai e minha mãe, não mato, não adultero, tudo isso eu já tô quite. Só que Jesus vai além, olha para ele, o ama, isso é muito bonito, e revela o ponto cego: falta-te uma coisa. Gente, a gente não sabe se só falta isso pro jovem, só que a gente sabe que esse ponto cego, nossa, craquela toda a ideia que ele tinha de jovem piedoso, porque aí ele começa a ver o que ele não via. Então Jesus faz muito disso conosco. Quando a gente se aproxima realmente dele, a gente começa a ver as coisas que estavam obscurecidas. Por quê? Porque tem mais luz, literalmente. Só que a luz, junto dela, vem a sombra. Junto dela vem a sombra. E aí você precisa ir lidando com isso. Então ele se aproxima de Jesus. Há uma luminosidade, há uma revelação. Junto disso, ele vê a sombra dele e fala: nossa! E ele sai, né, arrasado dessa conversa. A falha, né, não estava na letra, mas no apego que ele não reconhecia. Ele não reconhecia esse apego, ele nem conhecia esse apego nele. O que será? Que se a gente se aproximar de Jesus hoje, ele vai notar em mim que para mim ainda está absolutamente obscurecido. Eu só vou saber se eu me aproximar. Só se eu me aproximar. O jovem não percebia que era escravo da riqueza. Ele não via isso. Acreditava-se fiel e justo.
O confronto com Jesus não foi acusatório. Ele não acusa o jovem disso, mas ele revela. Então Jesus nunca vai chegar em você, apontar o dedo e falar o que é. Quem vai fazer isso? Gente, pelo amor de Deus, somos nós. Se a gente ficar esperando o Espírito chegar e falar para mim essas coisas, você está lidando com o obsessor. Porque os espíritos elevados não fazem dessa maneira. Eles, sugerem de maneira muito sutil. Por quê? Porque lembra quando a gente estava estudando lá, André Luiz, falando do Consolador prometido? Que Jesus afirma, é necessário, é do seu interesse que eu vá embora. Porque se eu não for, está externalizado. Mas se eu for embora, o consolo vem. Porque aí você tem que internalizar a lei. Aí é interno. Aí permanece comigo. É sempre que eu vou fazendo essas releituras entre a minha ação, o agir de Deus, a salvação, Jesus, etc. Honrar pai e mãe, então é um cumprimento, honrar pai e mãe, cumprimento formal versus uma honra, real. Kardec, então, ele vem e amplia o nosso conceito quando ele faz essa justaposição de colocar primeiro a ideia, esse pedaço do jovem rico e depois o mandamento. Você viu como que o Kardec não dá ponto sem nó? Você viu como que tem um objetivo dele fazer como que fez, Isso eu achei muito legal. Então vai para além, dessa obediência protocolar, formal, pro forma, Honrar, então na nossa perspectiva pode envolver o quê? Uma gratidão realmente efetiva, uma gratidão. Sou grata por ter entrado aqui nesse mundo, pela minha família ter aberto a possibilidade para mim, da gente poder reconstruir laços. Sou grata a isso. Amparo material e moral, porque às vezes a gente vai ter que dar esse amparo moral sim para a família. Vai ter que dar, se não vier dela, é da gente que vai vir. Sempre temos que pensar nisso. Tolerância diante das imperfeições dos pais. Por quê? Porque muitas vezes essa família, como a gente disse, não é um símbolo de família ideal. De família ideal. Eu vi, gente, não faz muito tempo não, nesses programas, sabe, Crimes S.A., essas coisas assim, na internet. O que eu vi? Uma mãe, olha o que essa mãe fez. Essa mãe era casada. Ela separa-se. Um dos filhos, porque ela tinha 2 ou 3 filhos, não me lembro direito da história. Mas um desses filhos era muito chegado desse marido. E ele foi morar fora, foi morar nos Estados Unidos. Foi fazer curso, foi fazer um punhado de coisa lá. Ela estava super descontente com a separação. Por quê? Porque tinham bens muito, vultosos ali na partilha, incluindo uma empresa. O que ela arquitetou? Eu vou matar meu marido, meu ex no caso, vou ficar com a empresa, porque eles não tinham ainda feito a partilha, formal da coisa. Mas como que eu vou fazer isso sem que eu me comprometa? Já sei, eu vou falar pro meu filho vir, falo que eu tô com uma crise, juro, gente, ela fez isso. Essa mulher fingiu que estava tendo crises, que ela estava tendo um período péssimo, que ela não estava conseguindo viver essa separação, e pede pro filho vir. Quando ele vem, ela arma como se ele tivesse sido sequestrado. Não, gente, é coisa de cinema. E ela queria jogar a culpa do assassinato, que obviamente ela contratou, uma pessoa para matar o marido. E ela liga, na tramóia toda, ela faz uma ligação falsa pro telefone do pai, falando que o filho estava em tal lugar, que era para ele ir lá. E quando ele chega lá, ele toma 3 balaços na cabeça. Tudo arquitetado para o menino levar a culpa. Aí você fala assim, como que esse menino vai honrar? Vai. Então você entende que esse reconhecimento aqui da tolerância da imperfeição, então não tem como ele ter uma vida com essa mãe como a gente teria com a nossa mãe, que cuida da gente, que gosta da gente, dá umas brigas para a gente ser melhor. Tem como, mas tem como que ele se curar. Tem como ele ver essa grande debilidade, esse vazio espiritual nessa mãe. E perceber isso e não buscar o quê? A vingança, não carregar consigo ódio. É fácil? É fácil você ver isso? Não, gente? Você vai precisar de todo o recurso muitas vezes,
da religião, ou da psicoterapia. Às vezes sozinho você não consegue. Mas você precisa desenvolver essa tolerância, porque se ele carregar um ódio tremendo por essa mãe, aí sim ele vai contra o mandamento. Mas agora, se ele não busca vingar, não busca levar a cabo, né, alguma maldade contra ela, ele está dentro do mandamento. Está dentro do mandamento. Então, reconhecimento do papel espiritual no nosso processo reencarnatório. Então, dá pra gente pensar nessa cena horrorosa que eu pontuei aqui, que não tem uma trama reencarnatória aqui, que não há inimigos dentro desse mesmo teto? Então o Espiritismo vem e fala sobre isso, dessas relações adoecidas. Era para ser desse jeito? Eles vieram com esse modelo de reencarnação? Obviamente que não. Obviamente que não. As coisas foram, sabe, degringolando no viver. Mas não era para ser dessa maneira. Então a gente precisa saber que isso acontece. Que esses reencontros dolorosos acontecem dentro da família. E não atribuir essas escolhas que eles fizeram à reencarnação. Como ia acontecer isso, você vai reencarnar uma pessoa, vai te matar. As sim. Pessoas atribuem, sei lá, autoridade a Deus, sei lá. Sim, não atribuir. Você tem que atribuir ao que você escolheu, outras pessoas escolheram fazer aquilo. Sim. Não colocar na conta da reencarnação, mas saber assim, há encontros perigosos, há encontros fragilizados que a gente vai ter. E aí, qual que é a perfeição da situação? Que a gente consegue viver isso? A base moral que sustenta o ato. Então, se a gente vê essas relações doentes e que você tenta preservar o respeito, não se vingar, tenta não, pautar a sua vida pela dor, você está dentro. O seu gesto foi purificado por aquilo que sustentou ele. Entende? Então a gente está dentro. Então limites, por isso que eu coloquei isso aqui agora. Limites saudáveis também são forma de honra do ponto de vista psicológico. Então estabelecer limites é um sinal de maturidade. Porque às vezes a família vem com esses processos muito dolorosos, né? E isso não é uma desonra. Então não está falando para você se anuir ao erro. Tá tudo bem, porque é na família e eu preciso disso. Não, às vezes o oposto é necessário, entende? Mas também não pode falar assim, não quero falar com a minha mãe, eu preciso me afastar dela, porque ela é muito custosa, ela é fofoqueira, ela fala mal de todo mundo. Aí você não fala com a mãe, não fala com o pai, deixa pra longe, porque eles são, sabe? Aí não dá, né, gente? Aí não dá, fala, não, a minha sanidade mental só dá se eu fico longe deles. Peraí, né? A vida vai te colocar em situações que te coloque numa posição que você cresça, amadureça e restabeleça laços. Então estamos falando de casos extremos que pede esse afastamento, que pede uma mudança moral para quebrar o ciclo, mas agora as dificuldades familiares assim, tradicional que todo mundo tem, né? Sei lá, cada um pode falar 1000 exemplos aqui, né? Não condiz a gente ficar cortando vínculos e se afastando, porque é desafiador viver em família. Longe disso, né? Então, em muitos casos, vai precisar disso. Interromper ciclos de violência, né? Se é abusado, você é violentado, violência de todos os tipos, precisa romper isso. Precisa ter um novo modelo. Recusar manipulações emocionais, assumir distância física ou afetiva quando necessário, tá, gente? Quando necessário. Desses casos que a gente está falando, máximos. Não no ramerrão do dia a dia, nas coisas cotidianas. Então, assim como o apego material do jovem, né, o impedia de perceber a falha que ele tinha, hoje outras coisas não cegam. Cada um vai tentar, porque essa visão da falha só é possível perceber quando eu me aproximo de Jesus. Porque mesmo que outra pessoa chegue, por exemplo, a minha tia me conhece bem, fala assim, Dani, que te afasta de Deus e você não está conseguindo ver tal coisa, é isso. Mas ela viu, eu não vi,
não vai surtir efeito. Você já não fez isso? Já não experimentou falar para algum amigo seu, para algum familiar, aquilo que está atrapalhando e a pessoa nega veementemente? Por quê? Porque não houve aproximação de Jesus. Então precisa ser interno isso, não adianta, né? Então eu coloquei algumas coisas aqui que podem ser indicativo de cegueira nossa. Pode ser outros, né? Não adianta eu falar aqui, é preciso internalizar. Apego à autonomia absoluta, né? Não devo nada a ninguém, né? Saí de casa, meu pai e minha mãe, agora eles que se virem, né? Não dou trabalho nenhum, pago minhas contas, então tenho a minha autonomia. Apego a ressentimentos antigos, né? Viveu um drama, viveu uma situação difícil, é apegado nisso, não quer restabelecer vínculos. Não, agora já foi. Apego ao orgulho, a uma existência moral, né? Às vezes o pai, a mãe tem uma vida dissoluta e às vezes você tem vergonha disso, né? E aí você não quer se aproximar não, mas eu não sou igual, eu sou diferente. Então esse apego, esse orgulho, essa vaidade besta pode ser também um movimento de cegueira. Apego ao conforto pessoal, porque às vezes, principalmente quando o pai e a mãe estão debilitados, que precisa tomar banho, que você dê banho, que você faça uma comida, que você limpe uma casa. Aí, mas isso é muito difícil, a correria do dia a dia, né? E aí a gente vai se esquivando. Da mesma forma que o jovem se retirou triste por não conseguir se desapegar, muitos de nós também nos afastamos silenciosamente do dever e não cumprimos aquilo que devemos, né? Porque realmente não nos conseguimos desapegar dessas coisas que nos aprisionam. Mas vocês lembram que esse mandamento é mandamento para pessoas livres. Aí vem Jesus e fala uma coisa pra gente. Esse ensinamento permanece o mesmo para ele e para mim, para vocês. Falta-te uma coisa. O que me falta? Se aproxima de Jesus que ele vai te mostrar. Alguma pergunta? Que agora a gente vai para o nosso simbolismo último. Não? Então tá bom. Gente, uma coisa eu sabia quando a gente começou os nossos símbolos natalinos, que eu queria encerrar com o presépio. Era a única coisa que eu sabia, o caminho, eu não sabia como ia ser, se ia dar certo ou não, mas eu sabia que o último dia eu queria terminasse com o presépio. Por quê? Pelo óbvio, né? Pelo óbvio. Porque é o natalício em si. Trouxe essa imagem assim, absolutamente aleatória, tá, gente? Peguei da internet de graça. Eu não sei fazer, moldar imagens 3D. Então era uma gratuita que tinha, que eu podia copiar, que não tinha direito autoral. Então é qualquer uma, tá? Que eu fui usando aqui e será ela, já vai servir. Já vai servir. Então vamos pensar no simbolismo do nosso presépio? Vamos, né? Algumas coisas a gente já viu aqui. Por exemplo, a estrela, né? Sempre que você vê um presépio, normalmente, né, em cima dele vai ter uma estrela, ou atrás dele, alguma coisa assim, representando essa estrela, né? A estrela, a gente já viu o simbolismo dela, mas aqui pra gente, o que ela representa? Um caminho, né? Então, a estrela, ela te mostra um lugar que você precisa arrumar, mas ela não te leva. Assim como Jesus não leva ninguém nas costas. Ele fala, se você quer vir, negue-se a si mesmo e me siga. Como ele faz lá o convite para o jovem, né? Uma coisa te falta, e às vezes essa uma coisa que me falta é o que está impedindo o meu caminhar com Cristo. Então a estrela vai simbolizar um caminho, um lugar que eu preciso realmente arrumar, colocar a minha vida nessa direção. E se vê que estou, meio perdida na rota, olha de novo para a estrela. Olha para esse caminho. Veja qual distância que eu estou. Aonde meus passos estão me levando. E realmente refaça a rota. Volte a olhar para a estrela. A gente vê sempre o quê? Nos presépios, né? Essa singeleza aqui, ó, de um curral, né, de um lugar muito simples, onde estão os animais, né? Hoje em dia, a gente às vezes perde, por conta, né, do capitalismo selvagem, a gente perde um pouco essa ideia da singeleza do símbolo da vinda de Jesus, né? Eu fui comprar um presépio novo para mim, né? Porque eu tenho um lá, eu nem trouxe, eu ia trazer ele, mas eu fiquei com medo dele quebrar, porque o meu Gabriel já está
já tá penso com um lado, né? Ai, não vou levar não, que vai que ele não resiste, né? E é de gesso, sei lá do que é aquilo, se é barro, não sei. Mas é pequenininho assim, eu fiquei com medo de trazer. Aí eu fui comprar outro, por conta que o meu Gabriel tá penso. Gente, vocês não têm noção? A fortuna. Aí você olhava aquilo, o presépio parecia que era assim, Palácio de Versalhes que Jesus estava nascendo, sabe? Com mantos, roupas e não sei o que lá. Falei, gente, é um curralzinho. É para ser simples, precisa ser simples. Aí você vai nos lugares assim do tamanho natural, com roupa de linho, viu? Com roupa de linho, gente. Linho! Aí você olha aquilo assim, o turbante assim, de seda dos magos, a mirra de verdade. Eu falei, nossa, 5 mil reais um presépio. Meu Deus! Não, tem muito mais, viu, Dília? Esse é um dos básicos. Então, gente, ele nasceu num lugar que você vê o quê? Aqui, essa singeleza, essa escolha. Essa escolha mostra o seguinte, que Jesus não tem lugar nas estruturas sociais vigentes. Ele não tem lugar. Ele não teve lugar na estrebaria, ele não teve lugar em nenhuma casa de quem estava ali perto. Ele não nasceu num lugar de prestígio, ele nasceu aonde a simplicidade se fez. Então ele não tem lugar ainda. Ele nasce mostrando isso. João coloca pra gente, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando ele fala que o verbo se fez carne, a gente vê aqui, ó, o nosso menininho aqui, ó, no centro do negócio, né? No centro da representação. Esse está meio de lado, mas normalmente é no centro que está o menino Jesus, né? Então mostra essa opção que a espiritualidade mostra de colocar um Deus que se manifesta e se oferece na fragilidade. Porque nesse momento, Jesus é um bebê. É um bebê. E um bebê humano, gente, é um bebê humano. Precisa de cuidado. Então ele se oferece para nós. E nós precisamos o quê? Acolher, como acolhe um bebê. Você já cuidou de um bebê? Ou já viu um bebê? Às vezes você não cuidou de bebê, mas você sabe como que... Você sabe, não precisa... nunca troquei fralda. Não interessa, você sabe que bebê tem, né, todo um jeitinho, ele não pode sair comendo arroz e feijão, você tem que cuidar, a temperatura para ele importa demais. Um bebê é frágil. Então Deus escolhe. E por que Deus escolhe? Porque a gente sabe que isso veio planejado. Então Deus se manifesta, é a face revelada de Deus a Jesus. Então ele se manifesta nessa fragilidade, se oferecendo a nós. Então a gente precisa acolhê-lo, porque ele não vai vir e fazer uma revolução no sentido de a força, nos salvando dos nossos erros e mostrando as coisas para nós. Então ele está aqui no mundo. Aí a gente vai ter também o nosso casal mais querido do mundo, né? Maria e José. Maria e José para a gente são o símbolo da vivência cristã sem fala. Porque se você falar assim, eu queria saber as falas de Maria do Evangelho, você vai ficar arrasado. E as de José então? É só o pensamento de José. Fala nem tem do homem, gente. Nem tem. Então, olha aonde é colocado para a gente a manifestação da adesão ao reino. Maria não teve nenhuma promessa quanto a ela. Fala assim, você, não, e aí tudo vai dar certo para você. Não, o Gabriel vem. Gente, o Gabriel aparece quando a coisa é para mudar assim eras, né? Quando vem uma mudança tremenda, o Gabriel aparece. E ele se revela e fala, né? Então o Gabriel é mensageiro de Deus nesse sentido. No Velho Testamento ele aparece mais pomposo. Para Maria, gente, ele aparece como mensageiro muito simples, né? E o Gabriel tem essa dentro do nome dele traz isso, né? Forte de Deus, é o forte de Deus, é aquele que vem e mostra como que as coisas vão se dar. Mas ele não faz promessa nenhuma para Maria. Nenhuma. Fala assim, não, e aí as pessoas vão rezar para você, você vai ser mãe de Jesus, o Salvador da Terra, Maria. Você não vai querer isso? Vai ser ótimo para você? Não, ele não fala nada. E ainda
o que ela teria que viver, gente, era um desafio tão grande, porque ela podia ser morta. José podia não ter acolhido. E esse homem faz o quê? Gabriel também aparece para ele, mas depois que ele já estava, né? Já tinha feito a resolução de que não ia entregá-la. Não foi a fala de Gabriel que muda o comportamento de José. Não, ele ia embora porque ele achava que sim, ela estava grávida de outra pessoa. E isso realmente era verdade, né? E que ele ia deixar o caminho livre. Ele não ia empatar. Falar assim, não, se ela tem outro, eu vou embora. E ele ia fugir. A ideia de José é essa, eu vou fugir e eu vou deixar ela com a pessoa que ele escolheu. Eu não vou levar ela para um lugar de desonra, não vou fazer isso. Eu vou trazer para mim a desonra. Porque aí o que eu ia imaginar? Que José tinha deixado ela grávida e fugiu. E aí veio uma pessoa e falou, não, eu caso com você. Não vou deixar você aí, né, de barriga. Eu vou casar com você. Então, veja, aí é depois que o Gabriel aparece. Fala assim, não. E aí, né, a gente tem o desdobrar. Então você vê, é no silêncio que a gente matura as coisas de Deus. E na ação. E às vezes a gente é o oposto, né? Fala. E fala. E internaliza muito pouco. Aí não dá espaço para os anjos de Deus trazer as mensagens para a gente. Soprar para a gente o caminho que ele está, que é mais propício, digamos assim, né? Aí o que mais que a gente tem aqui? A gente tem os reis magos. Ó, os reis magos aqui, que bonitinhos. O que representa? A gente já falou deles também, então não vou entrar assim na simbologia enorme deles não, mas só para a gente ter uma ideia do seguinte: a vinda de Jesus na Terra, ela é universalista. Esses reis, ou esses magos, ou esses sábios, não eram judeus. Eles vieram do Oriente, vieram de outro lugar. E outra coisa, eles vieram pelo saber humano. Não chegou anjo para eles e falou assim, tem uma notícia, nem te conto, lá tá nascendo, vamos lá ver. Não, foi pelo conhecimento astrológico deles, científico, que eles souberam que estava nascendo uma pessoa de grande importância e que era judeu. Então, quando o Espiritismo fala que a revelação vem para todos, que a verdade, né, se estabelece de formas diferentes e que ela não está circunscrita num lugar, numa religião, ela está desde o começo. Então esses representam isso. O quanto que a ciência, o quanto que o saber pode sim te conduzir para Deus, desde que ela tenha essa chama. Porque ela também, a ciência, pode conduzir para extermínio, para a morte, para lugar horroroso. Mas ela também te salva. Ela também aponta. Não tem como falar que não, né? Ela aponta. Então eles representam isso aqui também. Aí a gente tem aqui, ó, olha que legal, os pastores. Porque o Lucas não vai falar dos magos, ele vai falar dos pastores. Aí vai falar assim, que o anjo, não fala qual, mas a gente sabe que é o Gabriel. Por quê? A gente sabe. Quem que vai dar mensagem? O Gabriel. Que um anjo apareceu para os pastores que estavam trabalhando lá e falou assim, ó, na cidade de Davi nasceu o Salvador. E nasceu. Vocês fazem isso se vocês quiserem, que é a informação, né? E aí, o que acontece com esses pastores? Ficam felicíssimos e vão até lá. Gente, esses pastores são pastores num momento histórico. São pastores, são trabalhadores. É a classe trabalhadora que está sendo avisada. São os humílimos que estão sendo avisados e eles vão lá. Então não é os pastores neopentecostais de hoje em dia, né? Tem fazenda, que tem estão na bancada evangélica no congresso. Não, meus queridos, não é esses pastores não, é pastor trabalhador mesmo, pastor de rebanho, que cheira animal, que estava lá na lida,
Então é para esses que a revelação se dá. Aí vem Jesus e que reforça, fala assim: ah, Senhor, te dou graças, porque você escondeu essas coisas do sábio, do super inteligente, das pessoas de posição, e abriu para esses que têm um coração de boa vontade, porque também não adianta ser pobre não, tá? Tem um monte de pobre que, pelo amor de Deus, né? Que é nó. Então ele fala que de coração de boa vontade, porque isso também o anjo vai reforçar. Paz, né? Glória aos céus nas alturas e Paz na terra. Aí, já para completar, paz na terra aos homens de boa vontade, E aqui também a gente vai ver quem? Os animais, né? Isso aqui, gente, é uma profecia de Isaías. Isaías fala que na vinda do Messias, no estabelecimento do reino, até do reino de Deus, os outros reinos também se submeteriam. E a gente ainda não internalizou isso, porque a gente ainda vive, né, numa disparidade muito grande com os reinos, com o reino animal principalmente. A gente vive ainda uma crueldade, né? Ainda vive uma crueldade. Então, Isaías fala que haveria, né, esse reconhecimento dos reinos inferiores para a divindade do Messias. Então, quando tem aqui os carneirinhos, boi, a vaca, galinha, é mostrando isso, essa reverência de todos os reinos. E aí também vem a ideia que a gente precisa caminhar junto. A humanidade precisa encaminhar os outros reinos, né? E isso é bastante importante para a gente. Faltou alguma coisa? Acho que não, né? Falei de todo mundo, né? Acho que falei de todo mundo. Acho que sim. Então a gente encerra hoje o nosso simbolismo natalino e que Jesus realmente possa nascer no coração de cada um de nós e que a gente dê espaço para que Ele se faça rei e mestre de cada um de nós. Que a paz do Senhor nos acompanhe nas nossas festividades em casa, com os nossos familiares, e que agora a gente possa fazer a nossa oração. Tudo bem? Meu trabalho é fácil porque eu uso... Só um minutinho, tá, gente? Que a gente não tem ainda coisas